estamos informando esses dois que vocês estão vendo. Posso cumprimentar o pessoal? Já estou ouvindo? É algo dele. Olá, pessoal. Final de tarde, né? Hoje é um dia lindo aqui no Rio. E tem muita gente fora aqui no Zap para curso, né, de design. E então resolvi fazer essa live para que as pessoas me conheçam um pouquinho melhor, né? Meu nome é Val Sartori, Valdez Campina Sartori. Sou natural de São Paulo, neta de imigrantes italianos. Moro no Rio já há uns 30 e alguns, né? E, bem, fiz o trabalho com design de interiores há muito tempo, desde 94, né? E depois disso fiz um curso de Feng Shui também, sou consultora de Feng Shui, trabalho com isso há muito tempo. Estou aqui na loja Mazotti hoje, que são muito acolhedores, eu trabalhei com eles já há algum tempo, fazendo projetos, né? E adoro os móveis deles, são bastante interessantes, modelos maravilhosos, a fábrica é fantástica. Então eles me ofereceram um espaço e eu posso fazer palestras aqui e também dar cursos. Nesse caso, esse curso desta vez de interiores teve uma consulta muito grande de pessoas fora do Rio, né? Então resolvi fazer online. Se você se interessar, se você gostar, entra lá na bio, nós temos um formulário, você preenche o formulário, coloca lá seu nome, e-mail e tal, e a gente passa a conversar com você, né, por e-mail, mandando para você todas as dicas e tudo mais. Por que você gosta de interiores, né? É óbvio, o ser humano precisa, né, estar num lugar aconchegante, bacana, arejado, né, bem pensado, porque ele vai se sentir mais à vontade, mais confortável, não é? Todo ser humano precisa de rotina. E sabendo você lidar com isso, sabendo você arrumar, harmonizar, né, os espaços, fica muito melhor. Nós, designers de interiores, somos, vamos dizer assim, a solução para as pessoas que não têm muita habilidade, né, com arrumar casas e montar um ambiente gostoso e aconchegante. Então, nós trabalhamos para isso. É claro que a gente entrevista cada cliente, né? E a partir do momento em que você traça um perfil do seu cliente, você passa a entender qual é o sonho. Então eu costumo dizer nas minhas palestras que nós somos transformadores, veículos de transformação, porque a gente transforma o sonho do nosso cliente em realidade, né? Concretiza aquele sonho. Eu gostaria de ter um espaço assim, assim. Ele passa para você todas as coordenadas que pretende ter naquele espaço. E aí então você começa a desenvolver o seu projeto, né? O projeto, para começar, você precisa de medidas, você precisa conversar com o seu cliente, para que ele te passe tudo que ele tem vontade de ter. Como nós somos transformadores de sonhos, né? A gente precisa saber qual é o sonho daquele cliente e transformar em realidade. Esse curso que eu montei, para quem pode já trabalhar com isso, né? E também para quem nunca trabalhou nessa área e tem interesse em entender como funciona, né, o trabalho de design de interiores. O campo é muito grande. Na verdade, você não tem nenhuma restrição de idade, nenhuma restrição mesmo. Você pode trabalhar até pensar, porque é uma área muito interessante.
interessante. Quanto mais idade você tem, mais experiência e você é mais bem reconhecido. É um curso que o último quadro, o último aluno, né? E entrega a seu projeto, entrega os sonhos do seu cliente para ele. São etapas, você vai vencendo, né? Claro, tem a parte da obra, né? Que muitas vezes é necessário você mexer um pouquinho na estrutura. Essa parte um pouquinho mais complicada, mas temos profissionais maravilhosos e a gente monta uma equipe bacana. Essa equipe vai transformar do jeito que você quer, você comanda e sai tudo a contento. O seu cliente fica satisfeito, feliz, né? Mas para quem quer ser designer de interiores, precisa se lembrar que nós temos que sermos um pouco psicólogos para poder entender qual é o objetivo daquele espaço, qual é o sonho do seu cliente, né? E ter bastante atenção. Então você tem que sentir a energia do local, sentir a energia do seu cliente, o que é que ele pretende com aquele espaço e todos os ocupantes da casa, né? Tem que conversar com todo mundo. Se você vai reformar a casa e mudar tudo que há nela, você precisa conversar com cada ocupante do espaço. E cada um vai ter no quarto, no seu espaço desenho, um cantinho que tem as suas características, né? Suas necessidades atendidas. É claro que na sala, no living ou na sala de jantar, na sala de estar, é um lugar onde todos se reúnem. Então, obviamente, que você vai poder trabalhar com mais elementos e fazer uma mistura de elementos. O mais importante hoje em dia em decoração é isso. É você saber misturar os elementos. Você ter um bom gosto, um bom senso, né? Para fazer um ambiente bastante interessante, aconchegante, para aquela família. E fora isso, tem os desenhos para marcenaria. A marcenaria também ajuda muito, porque o aproveitamento de espaço que hoje é mais importante hoje em dia, né? Porque os apartamentos são cada vez menores. Você chega num apartamento, dá uma cama, espaço, dá. Mas onde vai ser o armário? Então você tem que realmente, né? Você está na prancheira, colocar todas as medidas e tentar encontrar uma forma de decorar e projetar para que ele tenha ali no quarto dele tudo que ele precisa ter. É complicado, é bastante detalhe, tem que ter muito detalhe. Você tem que prestar muita atenção a esses detalhes, porque são necessidades da pessoa que mora ali, né? De repente, tem muitos livros, precisa também distribuir os livros, as roupas, a cama em outro lugar, e tentar descobrir uma forma de aproveitar qualquer espaço que haja nesse apartamento. Ontem mesmo eu estive num apartamento que é muito pequeno, mal cabe a cama, né? Então os armários têm que ser muito bem molados. Às vezes é um espaço muito pequeno para fazer armário, você tem que pegar as medidas, né? E transformar aquilo para poder aproveitar. Cozinha a mesma coisa, né? Hoje em dia os apartamentos são muito pequenos mesmo. E aproveitamento de espaço é a palavra-chave. Outra coisa também importante são móveis de dupla função.
Alguns móveis a gente encontra no mercado com dupla função, que isso é uma grande ajuda, né? Uma mesa de centro que se transforma num puff, que se transforma em mesa de jantar, enfim. Você tem que existem peças maravilhosas no mercado para esse tipo de espaço. E o mais importante é isso, você conseguir, né, colocar ali naquele espaço coisas e peças-chave, que elas possam se transformar em outras. Porque os apartamentos são cada vez menores mesmo, então é essa a necessidade. Outra coisa que com a pandemia a gente viu muita necessidade de mudar é a parte onde a vida, né, os vegetais, as plantas, elas entram também na sua casa. Porque quando a pandemia aconteceu, todo mundo ficou trancado dentro de casa e era um desespero a necessidade de você estar perto de natureza, né? Então, uma pessoa tem uma varanda ou não tem uma varanda, mas pode transformar um cantinho do apartamento em um cantinho para plantas. É claro que você vai conversar com o seu fornecedor, você vai verificar quais são as plantas que vão sobreviver, né, naquele espaço. Atenção ao sol que vem por ali. Essa planta gosta de sol, essa planta gosta de estar no ambiente interno, o sol dá pelo vidro. Então, você vai precisar conversar com o seu fornecedor para encontrar o vegetal ideal para que você tenha a natureza para você. Fora isso, fora as plantas, são seres vivos, né? Tem também os materiais, por exemplo, madeira, né? Casca de árvore, semente. Você pode pegar um objeto assim e dividir em 4 partes e colocar sementes diferenciadas, né? Que vai trazer para você a natureza. A maioria das pessoas precisa ter a natureza e a necessidade de você sentir e cada ser humano vamos dizer assim, necessidade diferente. Eu costumo ter mapas para ver também quais eles são predominantes naquele ou fazer perfil para fazer a casa. Então, nesse caso, os clientes que têm signo de ar da nossa astrologia, né, eles preferem coisas como metal, vidro, né, coisas assim bem clean. Já as pessoas de terra e fogo, do elemento terra e elemento fogo, já precisam de tecidos que mostram a grama, madeira, né? Coisas mais da natureza por perto. É nesse ambiente que essa pessoa se sente mais vontade. Então é importante, eu gosto de criar dentro do perfil do meu cliente uma parte voltada para a astrologia, né? E como eu sou consultora de Feng Shui, também faço numerologia, enfim, para traçar um perfil mais apurado daquele cliente que está ali precisando que eu transforme o seu sonho em realidade. Temos algumas perguntas, Priscila? Tem alguém que perguntou alguma coisa? Não? Então, as perguntas que vocês colocarem, que a Priscila vai anotar e vai passar para mim. Tá? Se vocês tiverem algumas perguntas. Com relação ao curso, eu dou um certificado de participação com as horas de aula, a apostila também, com todo o conteúdo, né? E a gente vai ter, as aulas vão ser às terças e quintas,
vamos dar gravada e no sábado posterior a gente faz uma reunião no Zoom, tirando as dúvidas, né? As pessoas que quiserem participar, fiquem tranquilas que as dúvidas todas vão ser resolvidas. Eu vou atender a todo mundo se entrar. Então eu recomendo que façam o curso, que vocês vão se sentir muito bem, vão gostar de tudo que vocês vão aprender. Nós aprenderemos sobre as cores, sobre os elementos, sobre as medidas e também medidas padrão que existem, né? Para que você desenhe um armário, um móvel, você precisa saber as medidas padrão, pela ergonomia do ser humano, enfim. Altura de assento, né? Altura de mesa, existem algumas medidas padrão que a gente deve respeitar. Isso também vocês vão aprender no curso. Uma outra coisa que acho bastante interessante é a questão da escolha. Quando você faz uma reforma, escolher o que fica necessário, né? Que móvel eu vou manter e quais os móveis que eu não vou manter, quais as coisas que eu vou precisar me desfazer. Então é importante que se faça esse inventário, né? E logicamente junto com o seu cliente, tem que estar presente. Essa fica, né? Coisas que podem ir, coisas que não podem ir, e você aí vai respeitar a decisão do cliente, entender a decoração já feita. É importante que você perceba que não é você não faz um resolver montar uma construção de espaço, não é seu. Você está com um instrumento de transformação. Claro, você pode também argumentar. Olha, isso aqui é melhor você trocar por outro, por isso, por aquele motivo, né? A argumentação é você que vai fazer, né? Tipo, a pessoa pode, de repente, aceitar a sua argumentação e então resolver fazer não, isso aqui eu quero manter. Se você fizer, de repente, uma reforma nesse móvel e manter esse móvel que era da família e tal. É importante você respeitar isso, e a mistura de elementos é muito bom de se fazer. É muito importante. Hoje em dia se faz muita mistura, móveis antigos com os modernos, né? De forma que você possa manter o ambiente com a cara do seu cliente, né? Você não vai decorar uma casa porque é a sua cara, você vai decorar para que o seu cliente seja satisfeito, fique satisfeito e ele possa morar ali muito feliz. Algumas vezes você fala, você encontra assim, nossa, meu Deus, o meu cliente quer, eu mandei aquilo assim, que está muito ruim e tal. Mas isso você, depende de você, da maneira como você vai abordar o assunto, depende de como você vai colocar a situação, né? Olha, esse móvel realmente não tem mais jeito, para reformar e restaurar vai ser necessário uma porção de coisas que não vão valer a pena, enfim. Você que vai argumentar, para isso você precisa estudar a respeito, né? Descobrir a madeira que tem ali, qual é o móvel que tem ali, que devem dar, podemos fazer para melhorar aqui. Sugestões você pode dar, argumentar, né? Mas a palavra final, é claro, é sempre do seu cliente, né? Esse curso vai dar no início de dezembro. Na nossa última aula, eu fiz um desenho, né? Planta baixa, por exemplo. A sequência é a seguinte: a planta baixa primeiro, depois você faz um levantamento dos móveis, e você pode fazer também uma coisa
perspectiva, que é uma visão quase fotográfica do ambiente. Fica muito bonito, fica muito lindo mesmo. E é a maneira mais fácil de mostrar para o seu cliente como vai ficar futuramente aquele espaço, né? Então eu vou dar noções de tudo isso. Se vocês quiserem entrar no curso, vai ser muito bom, vocês vão ver, vocês não vão se arrepender. E é uma porta que, né, para quem está começando, é uma porta. Acho muito legal você querer fazer. E tem pessoas também que querem aprender para decorar a sua própria casa, né? Porque é muito interessante. É maravilhoso, né? Um trabalho de pesquisa, de ir atrás de imóveis, quando tem que ter as medidas, jeitinho, para você não comprar um elefante que não cabe dentro da decoração. Né? Então, aprender como funciona o design de interior é muito bom. E um dia nós estamos vendo com a natureza entrando de casa, né? Tem alguma pergunta? O áudio está picotando muito. Cláudia, quais as cores que estão em alta na decoração? As cores que estão em alta na decoração. Então, este ano, vocês sabem que quem dá vamos dizer assim, dá o toque, né, da alta da decoração é Milão, né? Todo ano em março tem uma feira de Milão, e em Milão são apresentados lá as novidades. Este ano entrou o cinza como predominante. Cinza, parede, vários móveis, cada ano é uma cor predominante. Mas é claro que você vai querer saber qual é a cor do teu cliente, que cor você prefere. E pode sugerir. É claro que se ele quiser uma cor assim absurda, você vai ponderar, você vai argumentar, né? Mas as cores neutras, hoje em dia está sendo muito usado. Cores neutras, o areia, o creme, o off-white, que a gente chama, né? Off-white significa que você sai usando um pouquinho, né? Então, essas cores estão usando muito madeira, está entrando muito com a fibra, né? Também, e um ambiente meio branco, com off-white e fibras, e um pouco da madeira também fica muito bonito. Está mais se usando ultimamente nas decorações que se vê por aí. E quem dita a do ano, né, é Milão em março, a feira de Milão. Agora é só em março do ano que vem vai haver uma mudança. Este ano predominou o cinza, né? Cinza verde, mais cinza claro, um pouquinho mais claro, saindo do branco, enfim. O off-white mais pro cinza, não pro creme. Mais uma pergunta? Vejo que o cinza queimado está em alta para a pintura de parede. Que tipo de mobília você acha que combina? Ah, tá. O cimento queimado, né, que está se usando muito em paredes, fica muito bonito. É o cinza, né, em vários tons, e a pessoa faz um trabalho da parede no cimento queimado. Quais as cores ficam bem? É essa a pergunta? Que tipo de mobília você acha que combina? Que tipo de mobília? A mobília vai depender do estilo que você vai escolher para aquele ambiente. Se é um estilo moderno, se é um estilo mais antigo, clássico. Mas as cores, claro, o branco vai ficar muito bonito. Usando um pouco também da madeira em tons claros, né? Não em tons escuros, porque o claro vai ampliar os ambientes. Qualquer coisa que você coloque mais claro, amplia, né? E uma cor de acento, que a gente chama a gente chama em decoração cores de acento, é aquele detalhe que você coloca para dar uma atenção maior. O cinza fica bonito o vermelho. Mas aí você tem que entender a tonalidade, a quantidade de tinta. Tonalidade significa o quê? Quanto do preto entrou ali naquele cinza, entendeu? Para você entender das cores.
Então você vai pegar o tom que veio cinza e usar no vermelho. Então é um vermelho queimado também, um vermelho fechado, mais pastel. Você pode usar o vermelho com cinza que fica muito bonito também. Como assento, tipo, se é um sofá, ou se é uma parede, você pode usar uma almofada, mas almofadas em tons vermelho queimado, aquele vermelho bem mais pastel. Tá bem interessante também. O telha é muito usado, né? O telha é aquele tom, vou fazer uma cúpula telha. É um tom muito interessante também. Se misturar, né? Fica bonito, é famoso, né? São tons de terra, então eles sempre caem bem. Um ambiente todo branco, uma parede de cimento queimado. Também fica bom. E vamos lembrar que dentro do telha existe também o vermelho, né? Aquela composição que ficou naquela cor também existe o vermelho. Mantas ainda estão sendo usadas para o sofá? Mantas para o sofá. Depende, né? Em alguns lugares tem pessoas que gostam e outras que não. Mas você pode deixar assim, claro, no inverno, não é? No verão não há necessidade não. Mas no inverno você pode deixar no cantinho, uma manta assim, colocada no sofá, ou ela enroladinha numa cesta. Eu tenho, por exemplo, na minha lareira, tem uma cestinha com uma manta enroladinha. Também pode deixar assim no cantinho da sala, mas é mais para o inverno, né? Ou para lugares mais frios. No verão não, mais necessidade. Se bem que tem algumas daquelas que não são mantas, são mantas também, são de linho, né? Aquelas de algodão que a gente pode colocar as de algodão e algodão cru. Fica lindo em cima de um sofá, né? Claro que arrumadinho assim, só para dar um charme. Mais alguma coisa? O que nunca sai de moda na decoração? Né? Isso é uma pergunta muito boa. O que nunca sai de moda na decoração? Verdade, né? Tem coisas que nunca saem de moda mesmo. São poucas, mas tem. Por exemplo, o sofá, desde que ele entrou na decoração, isso em século XV, né? Século XV tinha umas cadeiras duras e tal, e aí foram começando a botar uns estofadinhos, e aí foi melhorando. Ficou meio que uma cadeira, né? Acolchoada, e depois foi se transformando até que veio o sofá. O sofá não se moda, porque é uma coisa confortável, que dá uma sensação de sentar para conversar, é muito interessante. Ele não sai de moda. Agora, claro, o tecido, né, desgasta e você precisa trocar. Evite móveis muito grandes, né? A não ser que você tenha uma casa imensa. Aí tudo bem, mas os apartamentos mais pequenos, evite móveis grandes. Pense bem na hora de comprar. E nunca deixe de experimentar, sentar, né? Ver, assim como colchões também. Os colchões precisam ser experimentados. Colchões e estofados. Peças coringa. Peça coringa, né? É mesmo. Tem puff, peça coringa. O puff ele veio para ficar também. Porque ele traz aconchego, traz conforto e também ele pode ser usado num cantinho como uma mesinha de apoio. Ele pode ficar escondido embaixo da mesa, embaixo do aparador. E quando você precisa, você vai lá, pega, bota os pés para cima, né? Ou então usa como mesinha lateral, mesinha de apoio. O puff é uma peça coringa. Achei bastante interessante essa pergunta. O que você acha brega em decoração? Olha, brega, realmente, é difícil você definir a palavra brega, né? Porque vai muito do gosto do seu cliente. É difícil você dizer, isso é brega, meu Deus, né? Os espelhos são maravilhosos, mas tem pessoas que gostam de espelho
veneziano, aqueles espelhos todos multifacetados, que ele é maravilhoso, usado em cima de um aparador lindo, entendeu? Ele também é útil e é lindo. Você pode misturar num ambiente moderno um espelho desses também, que é uma coisa lá, né, de trás. É fantástico também. Brega, eu acho difícil você definir, sabe? Porque cada pessoa tem um gosto, né? Aí você vai dizer que uma peça é brega, e aquela peça lembra a mãe da pessoa que mora ali. Lembra a avó, lembra a tia, que ela tem aquilo como lembrança, né? Então é complicado. Você pode, é claro, na hora de você falar com o seu cliente, você vai explicar, né? E dizer assim, olha, nós não estamos mais usando esse tipo de coisa. Como, por exemplo, aconteceu comigo num lugar onde a pessoa queria fazer um bar. Eu quero fazer um bar aqui e tal. E eu disse, bem, podemos mudar o lugar do bar. E aí eu quis, sabe, tirar aquele bar numa área imensa que ele tinha, muito interessante, que era um pouquinho para conversar com amigos e tal. Então, assim, você, com a sua conversa, com a sua delicadeza, você vai tentando conduzir, né, a pessoa a uma outra visão daquilo. Aí está se usando mais de bar. Se eu dissesse, não, aqui é muito brega, não vai. Ele ia ficar triste, ia ficar frustrado, né? Aborrecido. Então a gente vai de uma forma diplomática, né? Explicando, olha, se você tem que ir a um bar mesmo, você com os amigos e a gente bebe um pouco e tal. E se você colocasse um bar assim, escolhe um outro canto, né? Mas assim, numa varanda, por exemplo, e para que ele não fique triste e ao mesmo tempo ele consiga ter o que ele quer na casa dele. Porque afinal de contas, como eu canso de repetir, vocês estão trabalhando para aquela pessoa, está realizando o sonho dele. Vai ver que o sonho dele naquele momento é ter um bar dentro de casa, né? E você não pode quebrar isso, você tem que ir do seu jeito, aí vai acertando o local. E se a gente trocasse para ali? E se a gente colocasse uma bandeja grande no aparador com as suas garrafinhas de bebida, só um balde de gelo, e o resto ficaria guardado numa gaveta embaixo, ou numa porta embaixo, sabe? E deixasse só a bandeja sobre o aparador. Normalmente se faz, né, hoje em dia. Uma bandeja com umas garrafas, é uma forma de você deixar que aquelas coisas, né, se torne uma decoração legal. Priscila, nós temos muito tempo. Faltam 10 minutos. 10 minutos. Mas não fazer na decoração. O que não fazer? Não fazer a decoração é assim, você não afrontar o seu cliente. O que não fazer? É cuidar com as cores. Cuidado com as cores. É muito importante que você cuide. Por isso que é bom você fazer o curso, né? No curso você vai ter todas as informações com relação a cores e tudo mais. Porque realmente, se você resolve fazer um quadrinho de cada cor, você vai assustar, né, as pessoas e não vai ficar uma coisa legal. Porque muita informação vai dar de cabeça. Isso é muito sensível. Ele percebe rapidamente que aquele lugar não está legal. Aquele lugar é, assim, nocivo, vamos chamar assim. Para você ver que em boates, essas coisas, esses lugares assim, as cores são preto, né, vermelho, umas cores fortes, muita luz, então neon, né, e pouca luz. Então é importante que na casa da pessoa você mantenha
um nível de cores assim mais para aconchego e agradar a todos que habitam ali. Não adianta somente você consultar uma pessoa nessa casa. Você precisa falar com todos que habitam aquele ambiente, né? Porque todos vão estar ali, principalmente na sala de estar, não é? E é bastante importante você respeite isso. Mais alguma pergunta? Prioridade, por exemplo, tirar a medida das móveis, das portas. Prioridade no design são as medidas. As medidas não podem faltar. Primeira coisa, tem uma trena maravilhosa que você vai e tira as medidas. E no curso eu dou, né? O móvel tem altura, largura, profundidade. Né? Se você for medir uma estante, você precisa da altura da TV, onde ela deve ficar, a distância da TV para o sofá. É muito importante o perímetro que você poder fazer um armário no quarto. Então, medidas é o que não pode faltar. É a primeira não. É a segunda aula que eu dou no curso que fala sobre as medidas. Na segunda aula. É importantíssimo. Se você não tem medida do local que você está, como é que você vai botar um móvel ali? Você comprou um sofá que não cabe, não entra pela porta, não passa na porta. Imagina, né? Não passa no corredor. A geladeira, fogão. Então é muito importante que você tire medidas de tudo. As portas, a gente tem medida padrão de porta. Então a gente sabe mais ou menos quais as medidas que elas estão ali, né? Porta de entrada, sempre 90, 80 e tal. Então uma geladeira de fogão não pode ter na profundidade ou na largura maior que essa medida. Se ela for muito larga, vai ter que ser menor na profundidade, para poder passar ao contrário, né? Pela porta. É importantíssimo. Se eu compro uma cama para um quarto dos fundos, você tem que pensar que ela tem que estar desmontada. Às vezes ela vem na parte inferior do box, bipartida, né? Ela vem em duas, aí para poder passar no corredor, porque senão ela não passa no corredor, ela não entra pela porta, né? Claro, já tive alguns clientes, um sofá que quis colocar, entrou içado no quinto andar, entrou içado pela varanda. Então, é muito trabalho, o içamento é caro, né? Mas só essa forma que consegue colocar, de outra forma não vai, porque tem sofás que não desmontam totalmente, né? Isso tudo tem que ser revisto, por isso que o curso é para que você entenda como funciona, né? Toda essa parte. Está terminando? Gente, eu queria agradecer muito vocês por estarem aqui. Entre no meu canal, eu tenho um zap particular que é Val Sartori e tenho o designer Val Sartori, que é no Instagram. Tenho 2 Instagrams. E se quiserem falar comigo, tem lá também meu telefone, dentro da bio, você encontra meu telefone, aí você fala comigo no zap. Ok? Nós montamos um zap para quem está interessado no curso. E aí assim que vocês estiverem lá, ok, a gente começa a mandar as aulas por e-mail, tá bom? Muito obrigada por tudo, obrigada por vocês estarem aqui comigo. Agradeço muito. Um beijo no coração de vocês. Como que eu saio? Não sai. Não sai. Fechou? Não sei sair. Você saiu do sofá. Tá frio no chão.